Então, o que a gente vai ter é que o próprio, né, músculo, ele vai funcionar como órgão sensorial. Mas o sistema nervoso central, para executar o movimento, controlar o movimento, ele vai usar tanto o músculo como órgão sensorial, mas nós vamos utilizar também os nossos olhos, a nossa visão, ok? Nós vamos usar o labirinto, as informações sobre a gravidade, a posição do nosso corpo, da nossa cabeça, as nossas articulações e a pele, ou seja, a própria percepção. Então, esse conjunto de informações sensoriais vão ser detectados pelo sistema de controle, né? Em especial pelo próprio córtex, pelos núcleos da base, pelo cerebelo, pela medula, e isso, integrando essas informações, é que vai ser possível fazer, né, um movimento, como nós vimos, né, no início da aula passada, né, a Ana Botafogo fazendo, né, piruetas, né, num palco, né, um balé lindo. Então, a dança, né, que aquela habilidade de dança da Ana Botafogo é possível, porque ela está usando informações todas aqui, ó. Claro, além das memórias motoras também que ela tem. Então, o músculo, né, que informação o músculo vai, né, trazer e informar ao sistema nervoso central? Então, ele vai levar essa informação que é importante, né? O comprimento do músculo. Então, aqui eu vou ter no músculo, né, que nós mostramos, eu comentei já para vocês, né, os fusos, né? Então, os fusos musculares levam essa informação sobre o comprimento do músculo, se ele está estirado ou não. A informação sobre a tensão, porque eu posso ter o músculo sem mudar o comprimento dele, né, e aumentar a tensão dele, certo? E a informação de postura, que basicamente vem do labirinto, mas ainda, né, em conjunto e associado com as informações da visão, né, da pele, das articulações, ou seja, da própria percepção. Então, os receptores, né? Então, se nós estamos falando agora de um sistema sensorial, como é que é o receptor? Como é que eu tenho uma estrutura terminal que vai traduzir essas informações, por exemplo, do comprimento do músculo, né, em sinal neural? Então, eu vou levar essa informação de retroalimentação para o sistema nervoso central, tá? E eu vou ter, basicamente, os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi. Como é que eles vão funcionar? Aqui eu tenho esse diagrama, né? Aqui eu tenho um fuso. Lembra-se que eu falei para vocês do motoneurônio alfa? Está aqui o motoneurônio alfa. Ele se projeta, o seu axônio, para inervar a fibra extrafusal. Enquanto que o motoneurônio gama, ele vai inervar a fibra intrafusal. E quem é o fuso? O fuso é essa terminação desse axônio, desse neurônio sensorial. Tá? Então, o potencial de ação é gerado aqui o potencial receptor e se propaga para cá e vem para dentro da medula. O potencial de ação aqui ele é gerado no corpo do neurônio, que é ativado aqui na zona de disparo e vai ou para a célula extrafusal ou para a célula intrafusal. Aqui, as terminações sensoriais desse neurônio sensorial no tendão, e que leva a informação. Então, aqui eu vou gerar o potencial receptor, gera potencial de ação, e esse potencial de ação se propaga daqui. Aqui eu estou levando as informações de tensão, e aqui eu estou levando as informações do comprimento do músculo. E isso vai me fazer os reflexos. Quem são essas vias, né? Então, basicamente, o que é que eu vou ter? O estímulo, né? Eu vou ter um receptor. Esse receptor ele vai, então, traduzir esse estímulo em sinal neural. Esse neurônio sensorial ele leva essa informação até a medula.
Essa informação ela vai promover uma integração aqui. No caso, se for o estiramento do músculo, esse estiramento, então, ele vai ser detectado pelo fuso muscular, gera potencial de ação, chega aqui, libera neurotransmissor e vai ativar esse motoneurônio. Neurônio, né? Ele vai, então, é o neurônio eferente, ele vai atuar sobre uma célula-alvo, que é uma fibra muscular. E vai provocar uma resposta. A resposta é essa, contração. Tá? Então, eu posso ter também uma outra condição. Veja que aqui eu tive uma resposta direta do neurônio sensorial para o neurônio motor. Aqui eu vou ter uma resposta indireta. Enquanto que lá eu só tinha uma sinapse entre o neurônio sensorial e o neurônio motor, aqui eu tenho... Geralmente, esse interneurônio ele é inibitório. O que significa que o estímulo vai ativar aqui o receptor, gera o sinal neurônio sensorial, esse neurônio sensorial vai ativar um interneurônio inibitório, e esse interneurônio inibitório vai inibir o motoneurônio. Então, eu tenho uma condição monossináptica, que é sempre excitatório, e eu tenho uma condição que pode ser polissináptica, que pode ser excitatório e inibitório. Geralmente é inibitório. Quem são os estímulos? Né? Eu posso ter, por exemplo, o aumento ou diminuição do comprimento do músculo. Ou a tensão que esse músculo está exercendo, está acontecendo nele, porque ele está preso entre um osso e o outro. Tá? Ou estímulo, por exemplo, doloroso. Seu estímulo, receptores de dor na pele, isso pode provocar um reflexo motor medular. Então, nós vamos ver quem são esses receptores, quem são esses neurônios sensoriais, quais são essas sinapses que estão na medula, essa resposta, esse neurônio motor, se é do músculo agonista, antagonista, se é do músculo flexor ou extensor, né? Quem é a fibra muscular, se é uma fibra intrafusal, uma fibra extrafusal que vai ser ativada, qual vai ser a resposta? Vai ser contração ou relaxamento do músculo. Então, Vic, para que esse circuito seja ativado constantemente a qualquer toque de extensão do músculo, isso é porque ele acaba tendo um limiar para ativar maior, pode ser um limiar para ativar os pontos de ação desse sistema. É maior para não ficar ativando o tempo todo, porque assim, se tiver um estímulo fantástico, se eu bater aqui, eu posso sentir que eu estou batendo, eu sinto que eu estou batendo, eu sinto que eu estou causando pressão. Mas não é qualquer batido que eu vou gerar um estímulo. Certo, perfeito. Então, como é seu nome? Alexandre. Alexandre faz uma observação, uma indagação bastante importante. E se existe um limiar para a resposta do estímulo em si. Então, vejamos aqui. Aqui é esse estímulo. Tipo, por exemplo, se eu estou lá fazendo uma estimulação, uma percussão da patela, eu vou promover como reflexo uma resposta que eu promovo um estiramento do músculo, e promovo uma extensão da perna. Então, se é essa a variação, na verdade, o estímulo em si, a resposta que aqui está sendo provocada, ela não muda. A modulação que vai acontecer perifericamente vai ser central, vai ser aqui. Então, imagine que na hora que se eu ficar, por exemplo, eu posso ficar muito tempo com o meu braço. Não, eu estou fazendo um estiramento lá no bicho. Mas não obrigatoriamente eu estou fazendo um reflexo
porque eu estou provocando o estiramento. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou mudando, né, as respostas na terminação do fuso muscular. Eu estou mudando as terminações aqui, ó. Eu estou inibindo esta excitação aqui para promover, né, uma contração. Certo? Então, o controle, a modulação dos reflexos medulares, ela não vai ser em nível, né, aqui do receptor, das terminações, né, sensoriais, mas do circuito medular. Ok? Então, aqui eu tenho, né, o fuso muscular, que é o receptor, é importante. Então, aqui eu tenho, ó, o músculo. Aqui eu tenho representando, né, um nervo, né, um axônio do neurônio motor, certo? Aqui inervando as fibras musculares. E aqui, olha, eu tenho aqui, quando eu amplio isso, eu vejo isso aqui, ó. Então, essa aqui é a fibra extrafusal, é a célula muscular que vai ser responsável pela contração do músculo. E aqui eu tenho essas pequenas fibras, eu vou chamar do fuso, né? Então, são fibras intrafusais. E aqui, olha, é onde eu tenho, né, exatamente, né, as ramificações que vão ser responsáveis, são terminações, né, dos neurônios sensoriais. Então, aqui eu vou levar essa informação sensorial para o sistema nervoso. E os reflexos? Lá na nossa aula prática de motricidade, né, nós fizemos, né, alguns reflexos, né, principalmente, né, os reflexos patelar, que aqui está presente. Então, na verdade, eu tenho aqui esse músculo, o tendão dele passa por cima da patela e se fixa neste osso aqui. E aqui eu faço uma percussão sobre, né, o tendão, abaixo da patela, e isso promove um estiramento do músculo, e a resposta, né, é o levantamento da perna, porque eu faço, né, uma extensão da perna. Aqui, ó, desse tendão, estou fazendo a percussão desse tendão. Se eu faço a percussão desse tendão, o que é que eu vou fazer? Eu vou estirar esse músculo. Qual é a resposta? É contrair. Se eu contraio esse músculo, o pé vai fazer este movimento aqui. Então, eu posso fazer esse reflexo desta maneira, utilizando essa manobra, ou desta manobra aqui, que eu estou com a mão segurando aqui o pé. Na hora que eu faço a percussão aqui do tendão, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou, como resposta, ter a contração da musculatura posterior da perna, vai fazer com que o pé faça este movimento. E aí, como eu estou segurando o pé, eu vou sentir exatamente o pé fazer força sobre a mão. Aqui é a manobra, né? Então, isso tem a ver com a sua pergunta. Quando eu estou fazendo esses tipos de movimento aqui, ou seja, eu estou fazendo, né, uma ativação voluntária dos motoneurônios, das unidades motoras, dos membros superiores. Com isso, eu diminuo o controle cortical, né, sobre os motoneurônios dos membros inferiores. Com isso, eu facilito o reflexo. Então, vejamos, né, o que é que um fuso, por exemplo, ele vai fazer. Está aqui, né, eu tenho aqui o fuso, né, tenho aqui meu neurônio sensorial. Então, todas as vezes que eu estiro o músculo, eu vou fazer com que essas células aqui, elas pressionem as terminações do axônio desse neurônio sensorial. Isso gera potencial receptor, aumenta a frequência de disparo de potenciais de ação e se propagam e vem até aqui. No caso, ele vai fazer sinapse, porque aqui é um reflexo de estiramento, é monossináptico, e vai liberar o neurotransmissor e vai ativar o motoneurônio do músculo ele próprio. E aí esse motoneurônio aqui é um motoneurônio alfa, que vai inervar as fibras extrafusais. E aí, com isso, vai promover o quê? Contração do músculo. Então, se eu estiro o músculo, a resposta é contração desse próprio músculo. Né? Então, aqui a gente tem o diagrama mostrando como esse processo ocorre.
Então, aqui, olha, eu tenho a fibra extrafusal, que é a que vai contrair, e a fibra intrafusal, tá? E a fibra intrafusal é que vai, né, estimular, né, ou seja, por causa do estiramento, o neurônio sensorial. Mas, nesse diagrama aqui, eu estou acrescentando um outro tópico, né? Porque a fibra extrafusal, ela é inervada pelo motoneurônio alfa. E a fibra intrafusal é inervada pelo motoneurônio gama. Então, se eu ativar o motoneurônio alfa, o que é que vai acontecer? A fibra extrafusal se contrai. Se eu ativar o motoneurônio gama, a fibra intrafusal se contrai. Certo? Então, em uma situação de repouso, que aqui é o A, né, eu não tenho mudança nenhuma sobre, né, aqui o comprimento do músculo. Ele não está contraído, né? E aqui é a atividade neuronal no neurônio sensorial, que está aqui inervando, ou seja, que está englobando a fibra intrafusal. E aí, então, a gente tem, né, um disparo de potenciais de ação padrão numa condição de repouso. Porque, como eu já falei para vocês, a sua musculatura, ela tem um tônus. Ela não está nunca relaxada totalmente, a não ser em algumas condições, como durante uma fase do sono ou queda livre. Nesta condição aqui, olha, eu estirei o músculo, eu botei um peso aqui, então eu fiz um estiramento do músculo. Eu estirei tanto a fibra extrafusal, como a fibra intrafusal. Como eu fiz um estiramento da fibra intrafusal, eu vou ativar as terminações sensoriais, né, que vão gerar potencial receptor, que se somam, geram potencial de ação, aumenta a frequência de disparo de potencial de ação aqui na fibra, né, sensorial. Certo? Agora, veja nesta condição aqui, do B2. O que foi que eu fiz? Eu estou agora estimulando o motoneurônio alfa. Ele vai, então, promover apenas a contração, né, da fibra extrafusal. Não promove a contração da fibra intrafusal. Isso vai fazer com que a fibra intrafusal, que antes tinha um tônus, agora ela perde esse tônus, ela fica totalmente frouxa. Ao ficar frouxa desta forma, o que é que ocorre? Os potenciais, ela deixa de ficar ativando aqui, né, as terminações sensoriais, e com isso tem, né, ausência de disparo de potenciais de ação. Porém, se eu estimular simultaneamente tanto o motoneurônio alfa e o motoneurônio gama, tanto eu vou promover uma contração do músculo, da fibra muscular extrafusal, como da intrafusal. Então, proporcionalmente, a pressão que essa fibra exercia sobre aqui a terminação desse, né, axônio sensorial é a mesma. Então, não há nenhuma mudança na resposta aqui, né, do neurônio sensorial. Tá? Então, veja, é como se o organismo tivesse, olha, eu vou contrair o músculo, mas eu não quero, né, que haja alguma resposta porque está diminuindo o tamanho do músculo. Aí, então, eu vou estimular tanto o motoneurônio alfa como o motoneurônio gama. Então, aqui é uma situação, né, que a gente está mostrando, né, que vocês até fizeram na questão dos livros, né, que é uma situação em que eu tenho aqui um músculo, no caso aqui o bíceps, né, promovendo, né, uma flexão, né, porque aqui ele está segurando, né, uma determinada carga, um determinado peso, e quando eu aumento este peso, né, o que é que eu estou provocando? Né? Isso aqui ele tem uma tendência, eu ponho o peso, ele vai descer. Se ele desce, ele promove o estiramento. Se ele promove o estiramento, eu vou ter o quê? Maior ativação aqui no neurônio sensorial,
faz uma sinapse aqui, ativa o motoneurônio e vai ativar as células, né, extrafusais, promovendo a contração do músculo, e assim você mantém o peso. Claro, isso você tem, né, o limite. Diga. Ok. Então, vejamos, né? Primeiro, pensar, lembrando, né? O fuso, ele vai ser responsável para detectar, em sua essência, o estiramento do músculo. Tá? Então, essa questão do estiramento do músculo, como a gente está vendo aqui, isso é importante para que na hora que eu coloque um peso, né, eu já tenha uma resposta imediata. Eu tenho uma resposta voluntária, mas eu já tenho uma resposta reflexa para não cair, para segurar esse peso. Okay? Porém, né, eu tenho uma seguinte situação. Todas as vezes que eu estou estimulando só, né, aqui o motoneurônio alfa, eu tenho a contração só da fibra extrafusal. Com isso, eu anulo a resposta sensorial. Se eu anulo essa resposta sensorial, então eu vou dificultar, inclusive, os reflexos. Então, imagine esta situação aqui, ó. Eu tenho aqui um peso, o músculo está aqui, ele tem um grau de contração aqui, certo? Eu vou colocar um peso maior, mas só que aqui, olha, já tem um peso. Eu estou voluntariamente tomando a decisão de que meu braço tem que ficar assim e eu vou ter que estar segurando, né, um livro. Na hora que eu faço isso, né, eu estou ativando o motoneurônio alfa. O motoneurônio alfa contraiu o meu músculo. Se ele contrair o meu músculo desta forma aqui, o que é que vai acontecer com o meu neurônio sensorial? Ele está, né, sem atividade nenhuma. Então, na hora que eu colocar um novo livro, eu vou provocar o estiramento do meu músculo. Só que eu vou provocar o estiramento do meu músculo, mas o meu neurônio sensorial estava, né, quieto, silenciado. Então, a resposta dele vai ser menor. O reflexo de estiramento vai ser menor. Então, o que é que o que a gente faz? Voluntariamente, eu estou ativando os motoneurônios alfa e o gama simultaneamente. E aí, com isso, eu deixo, né, nesta condição, né, o meu neurônio sensorial já semi-ativado para responder facilmente ao estiramento que vai acontecer quando eu colocar um novo peso. Certo? Porque senão, todas as vezes que eu contraísse, né, eu ia dificultar o reflexo de estiramento. Então, é uma forma do organismo, né, meio, entre aspas, né, enganar, né, dizendo, não, o músculo ele não está diminuindo de comprimento. Porque, na verdade, eu diminuo a fibra extrafusal e a intrafusal. Para como se ele estivesse na condição de repouso ainda. Então, com isso, ele facilita, né, a resposta reflexa. Tiago, né, Tiago? Ele foi uma situação saudável. Só o alfa é ativado. Só o alfa é ativado. Está aqui, ó, estou fazendo isso aqui. Ó. Só o alfa está... A predominância absoluta é do alfa. Certo? Então, estou ativando o motoneurônio alfa. Numa situação dessa, as coisas teriam reflexo diminuído. Hã? Numa situação como essa, o reflexo diminuído. Eu tenho ativação só do motoneurônio alfa. O gama, basicamente, não, porque eu estou fazendo um movimento constante. Agora, se eu quero, né, contrair, manter o músculo contraído por mais tempo, né, aí eu ativo tanto o alfa como o gama. Certo? Para você fazer a fundação, você sempre tem que passar pela fase do estiramento primeiro. Por exemplo, eu fico imaginando assim, eu não vou primeiro, digamos assim, ter o feedback, né? Que eu estou carregando o peso. Posso já contrair, já puxando ele, né? Fiquei assim, na dúvida, assim, primeiro eu tenho que o músculo tem que ser estirado para depois contrair.
Não. Aí é porque é o seguinte, são duas situações. Uma é se eu já estou com o músculo contraído, certo? E vou aumentar a carga sobre ele e não quero que ele, por exemplo, seja estirado. Certo? Essa é uma situação. A outra situação é que eu estou com o músculo em repouso e vou começar do zero e vou começar a contrair. Então, nesta condição aqui, eu estou provocando uma resposta de estiramento, tá? Porque eu estou botando um peso. Se eu coloco aqui, na hora que eu estou contraindo, veja, eu não estou provocando estiramento mais aqui. Estou provocando a contração. Eu estou provocando estiramento no meu antagônico. É o que a gente viu quando a gente fez, né, as flexões com resistência. A gente via aumento da atividade elétrica muito no bíceps e no tríceps. No tríceps não era porque eu estava mandando uma ativação voluntária do meu motoneurônio superior para ativar o motoneurônio inferior responsável pelo tríceps. Não, era puramente resposta reflexa. Mas não era suficiente para impedir a flexão. Mas faz com que a flexão, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, essa flexão, ela seja delicada, ela não seja brusca, porque eu estou ativando o meu músculo antagônico. Eu estou aproveitando, porque agora você comentou, aí como a questão da aula presencial dele, por que o contrário acontece? Contraindo o tríceps, porque o bíceps não vai disparar. Sim. Por quê? Na verdade, ele dispara, mas ele dispara bem menos. Porque, na verdade, eu tenho esse movimento, ele é um movimento muito mais sem grandes resistências. É um movimento que tem a força da gravidade e tal, etc. Enquanto que esse não, esse é um movimento que tem muito mais trabalho. Por isso que a atividade, a quantidade de fibra no disco é muito maior do que, por exemplo, o tríceps. Então, basicamente, o que a gente vai ter, aqui, olha, eu posso ter uma atividade tanto do motoneurônio alfa como o motoneurônio gama. O motoneurônio alfa, ele vai promover o quê? A contração da fibra extrafusal. Certo? Tá? O motoneurônio gama vai contrair aqui também as fibras intrafusais. Então, o que vai acontecer é que se eu estimulo os dois, você vai ter uma contração em paralelo. Porque as duas fibras estão em paralelo. Então, se eu estimulo os dois, é como se eu estivesse anulando o efeito reflexo. É como se eu tivesse, olha, não, a fibra vai se contrair, mas eu quero que você considere que essa contração é o que eu quero e não precisa responder nada, mas que fique capaz de responder se tiver um estiramento, por exemplo. E o outro, estrutura sensorial, está aqui, nos tendões. Então, o que é que eu tenho? No tendão, o que eu vou ter aqui são essas fibras de colágeno. E essas fibras de colágeno, eu tenho aqui a terminação do axônio, do neurônio sensorial, e essas terminações, elas formam esses glóbulos. E nesses glóbulos, eu tenho na membrana um conjunto de canais de sódio, que ele responde a estímulo mecânico. Quando eu tenho um aumento da tensão aqui, essas fibras de colágeno, elas se estiram e pressionam isso. Então, essa pressão mecânica sobre essas terminações aqui, sobre essa membrana, vai fazer com que o canal de sódio, dependente de estímulo mecânico, abra. Aí entra sódio gerando potencial receptor, que vão se somar e gerar potenciais de ação e vai, então, até a medula. Então, está aqui, eu tenho uma situação de repouso, eu tenho o meu músculo, a fibra do motoneurônio alfa, e aqui eu tenho, as terminações, o órgão tendinoso de Golgi, a terminação sensorial. Então, eu tenho, já falei para vocês,
em repouso, a gente sente que o músculo está numa condição, né, de semi-contração, né? Tem um tônus. Então, você tem uma tensão basal, está sendo detectada aqui pelo neurônio sensorial. Se eu aumento aqui o estilo, o comprimento do músculo, eu vou aumentar um pouco a tensão também. Esse aumento da tensão pequena aumentou, né, a frequência de potenciais de ação. Porém, se eu fizer botar um peso para aumentar o estiramento e fizer um estímulo no motoneurônio alfa, eu vou promover uma contração, eu aumento mais ainda a tensão. Se eu aumento mais a tensão, olha o que é que vai acontecer, a frequência de potenciais de ação dispara nesse neurônio sensorial, que suas terminações, né, estão lá, né, no órgão tegnoso de Golgi. Ok? Então, eu tenho uma informação, né, de comprimento e de tensão muscular. E o outro é o reflexo, né, de retirada, né? E aí, no caso, o reflexo de retirada, eu não vou ter o órgão sensorial, a detecção do estímulo sensorial, né, no músculo, mas na pele, na superfície. Então, aqui a gente está representando um sujeito que está encaminhando e ele vai pisar, né, sobre, né, uma estrutura pontiaguda, por exemplo, um prego, né, e isso vai o quê? Ativar as terminações sensoriais para dor. Potencial receptor, potencial de ação, vai até a medula, e aí, olha, no estímulo, no membro inferior, e aí vai fazer sinapse. Vai fazer sinapse, né, excitatória, né, nos motoneurônios flexores e inibitória nos motoneurônios, né, extensores do membro que teve o estímulo. Então, todas as vezes, imagine, se eu tivesse, né, fosse pegar aqui, né, e algo tivesse, por exemplo, quente, eu ia sentir dor, vinha até aqui, qual era o reflexo? A flexão. Quando eu faço a flexão do membro superior ou do membro inferior, eu estou afastando o meu membro da fonte que está provocando a lesão. Certo? Então, para fazer a flexão, eu tenho que inibir, né, a extensão, para não ter os processos de reflexo. Certo? Então, eu tenho, né, a ativação do interneurônio. Veja, olha, aqui é o neurônio sensorial, que faz uma sinapse com o interneurônio. Esse interneurônio faz uma sinapse com o segundo interneurônio, que vai fazer sinapse com o motoneurônio, né, do músculo flexor. Olha, faz a sinapse com o interneurônio, que é excitatório, vai fazer uma sinapse com um segundo interneurônio, que é inibitório, então vai inibir o motoneurônio, né, extensor. Com isso, promove uma flexão do membro onde teve o estímulo. E esse neurônio sensorial, ele cruza a medula, vai fazer sinapse com interneurônios, que vão fazer sinapse com outros interneurônios, que vão agora inibir o motoneurônio do músculo flexor, do membro contralateral, e ativar, né, o motoneurônio do músculo extensor contralateral. Então, por isso que eu chamo reflexo de retirada, né, e reflexo de extensão cruzada. Porque eu faço, se eu tiro aqui, eu faço a flexão aqui, a extensão aqui. Se eu faço a flexão aqui, eu faço a extensão aqui. Então, é claro e simples esses três tipos de reflexos. Esses reflexos, basicamente, eles estão acontecendo na medula. Então, esses reflexos de estiramento, eles vão estar presentes, né, fundamentalmente na musculatura estriada esquelética dos membros, né? Membro inferior, membro superior. Por exemplo, no olho, não tem reflexo de estiramento nem de tensão. Tem outros tipos de reflexo que nós vamos ver. A mandíbula
também tem um reflexo de estiramento. Né? Então, o que a gente faz? Está aqui, olha, eu mostrei para vocês que eu tenho esse movimento. Né? A mandíbula eu posso abrir, né? Abro ou fecho. Olha, esse músculo aqui é que é responsável por fechar e abrir a mandíbula. Voluntariamente, eu estou agora, nesse momento, controlando a minha mandíbula. Voluntário. Agora, imagine que eu tenho, né, um pequeno desvio. Essa minha mandíbula aqui, essa aqui ela é menor do que essa daqui. Então, eu tenho um desvio para cá, um desvio para a esquerda. Né? Então, se eu tenho esse desvio para a esquerda, o que é que está acontecendo? Eu estou estirando essa musculatura aqui da direita comparado com a da esquerda, certo? Mas quando eu estou acordado, estou voluntário, eu consigo controlar, né, os meus reflexos de estiramento. Mas quando eu durmo, eu tenho uma perda do controle voluntário da minha musculatura. Então, eu deixo de ter o controle voluntário. O que ocorre? Eu vou dormir, essa musculatura aqui está estirada, vai promover o reflexo de estiramento, ela contrai, a minha mandíbula vem para o lado de cá, estira essa, promove o reflexo de estiramento desse lado, aí eu fico com a boca para lá, a mandíbula para lá e para cá, para lá e para cá. E aí os dentes ficam rangendo um sobre o outro. É o que nós chamamos de bruxismo. Então, geralmente, o bruxismo é em decorrência de uma posição, ou às vezes é o tamanho do osso mesmo que é alterado, você precisa corrigir, ou é a posição que você dorme, e isso faz uma pressão mais para um lado, ou é um dente, né, que você tem problemas dentários na formação das suas articulações, e aí a articulação, né, os dentes em si não está correta, está meio desviada, e isso está promovendo, né, um pequeno desvio, né, da mandíbula, e isso vai gerar, então, o bruxismo, né, à noite, que é o que chamam de ranger os dentes. Que nada mais é do que reflexo de estiramento de um lado e do outro, de um lado e do outro. Porque aí vai acontecer de uma forma involuntária, exclusivamente na medula. Né? Controle medular e não controle voluntário. Diga. Quando a pessoa vai no choque elétrico, quando ela pega no choque, às vezes ela tem esse movimento virado, mas às vezes ela não consegue fazer, não acontece nada, ela fica com a mão grudada lá e tem que fazer de vassoura e tirar. O Breno faz uma pergunta aqui, né, bastante interessante, no comentário, que às vezes quando eu toco, né, no algo que tem corrente elétrica, né, e aí eu tenho uma resposta de dor, imediatamente eu tenho um reflexo de estiramento. Mas às vezes eu pego e fico preso. Não consigo tirar. Quando eu era jovem, aconteceu uma vez isso comigo. Na casa de meus pais, né? Então, eu fui fechar o portão, que era um portão metálico, peguei um lado do portão, peguei o outro e fui fechar. Quando eu peguei, eu fiquei preso no portão. Que na verdade era nos anos 80, a gente tinha um sistema de rádio, né, rádio amador, que passava a corrente para a antena, e a antena, né, passava para a parte metálica do muro, para segurar, né, o haste da antena, e estava vazando corrente. Né? E essa corrente, que era alta voltagem, mais baixa amperagem, mas eu fiquei preso. Por que eu fiquei preso? Por que eu não caí? Porque, na verdade, na hora que eu peguei esse choque aqui, eu promovi contrações constantes da minha musculatura. Então, o reflexo não era suficiente para relaxar essa musculatura e fazer, né, a minha flexão. Na verdade, eu estava com toda a musculatura aqui contraída, aí eu não conseguia fazer nada, estava preso. Né? Então, por causa da atividade elétrica que está vindo por aqui, está contraindo meu músculo e fico preso. Né? Você estava contraindo, você estava acabando os canais de voltagem. Estava contraindo aqui. E, na verdade, eu estava contraindo direto o músculo, né? Diretamente o músculo. Né? Porque a corrente era tão forte que eu passava
pela pele e ativava a musculatura. Certo? Então, né, o que é que nós temos aqui, né, é uma síntese, né? E aí nós estamos falando dos movimentos. O que nós vimos, basicamente, foram os movimentos reflexos. Quem são os estímulos que iniciam o movimento? Aqui, geralmente, são estímulos externos, estiramento, né, tensão, né, dor, vias receptores sensoriais, e a composição voluntária é mínima, no sentido, é claro que a gente tem uma modulação voluntária sobre ele. Tá? Por exemplo, o reflexo patelar, o reflexo da tosse, né, faz parte, né, de um reflexo motor, que tem uma substância, né, que chega lá na minha orofaringe, irrita, aquilo vai para a medula, promove contração da musculatura para tosse. Em termos de grau de complexidade, ele é bastante simples, porque tem poucos elementos envolvidos. É o neurônio sensorial, um pequeno circuito medular ou de tronco cerebral, né, e os motoneurônios e a fibra muscular. Né? A característica é que ele é rápido, ele é sempre do mesmo jeito, ele vai sempre se reproduzir da mesma forma. Tá? Já o movimento voluntário, né, ele vai depender tanto de estímulos externos ou motivação. Por exemplo, qual é o estímulo externo? O Thiago, né? O Thiago ganhou um bolo. Né? Então, isso pode desencadear um movimento nosso, um reflexo nosso de assaltar o bolo dele agora na hora do intervalo. Pode acontecer. Né? Ou motivação, né? E as horas que eu tomei o café, né, dá mais vontade de assaltar o bolo dele. Tá? Um exemplo, tocar piano, dançar balé, assaltar o bolo do Thiago, né? Com várias coisas. Né? Ele é bastante complexo, porque aí eu tenho desde neurônio do córtex pré-motor, neurônio motor, núcleos da base, cerebelo, tronco cerebral, né, o motoneurônio inferior e o músculo em si, e todo o sistema sensorial envolvido. A característica é que ele pode ser aprendido, alguns deles a gente até desenvolve rapidamente, como a locomoção, e outros, né, a gente vai ter que aprender, como, por exemplo, dançar balé, dançar forró, jogar futebol, etc. Diga. Não é obrigatório, certo? E aí vem também aquilo que nós vamos chamar os movimentos rítmicos. Né? Esses movimentos rítmicos, eles são importantes naquilo que nós vamos chamar de início, né, e finalização voluntária. É o deslocamento, né? Então, eu vou me deslocar aqui, eu sei que vocês que estão ali remotos não estão me vendo, mas eu estou me deslocando aqui dentro da sala. Né? Então, o início e o fim desse movimento, ele é voluntário, mas a execução dele é rítmica, como o andar de bicicleta. Né? O início é voluntário, mas a continuidade é rítmica. Né? Caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, etc., dançar, quase todos os nossos movimentos têm parte, né, de movimentos rítmicos. Ele tem uma complexidade intermediária, comparado com o voluntário e com os reflexos, e basicamente são circuitos gerados que já existem na medula, né, no tronco cerebral. Tá? Na verdade, o nosso movimento, ele tem composição reflexa, voluntária e rítmica. Nós vimos aqui os movimentos reflexos. Agora, nós vamos ver os movimentos rítmicos, porque nós vamos falar de locomoção, e vamos depois ver, né, o controle voluntário. Tá?